O que está acontecendo com as commodities? É a sazonalidade ou é o temor pela recessão? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ale Delari, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje é sazonalidade. Será que ela é o motivo para essa queda vertiginosa nas commodities no dia de hoje? Eu estou gravando esse dia no dia 5 de julho de 2022, é o início do segundo semestre e é um dia logo após o feriado da independência dos Estados Unidos. Então ontem o mercado teve fechado durante todo o dia, ele reabriu hoje por volta das 10 horas da manhã, e o mercado ele começou a semana derretendo, literalmente, algo que nós não víamos há muitos anos. Algumas commodities, como o petróleo Brent, por exemplo, tiveram a maior queda diária desde 1988. Para se ter uma ideia, a soja perdeu mais de 70 pontos. Nenhuma commodity hoje no mercado internacional saiu ilesa dessa derrubada aí, dessa forte baixa no dia de hoje. E as conversas principais, claro, estão pautadas na recessão, na provável recessão global. Então, os temores por essa recessão é colocado como o grande vilão para o preço para a derrubada no preço das commodities. Mas será que é só a recessão realmente que tem derrubado as commodities? E eu acho que não é só isso. Naturalmente que isso tem um impacto muito forte, mas eu acredito que não seja só isso. Porque há outros fatores, e eu quero trazer para vocês agora sobre sazonalidade, e eu acho que esse tema também está pesando aí em quase todas as commodities. O que é sazonalidade? Se nós formos procurar no dicionário, nós vamos ver que sazonalidade são eventos que acontecem em determinados períodos do ano e eles se repetem. Então, por exemplo, as estações do ano são sazonais. Aqui no hemisfério sul, nós começamos com o verão no dia 23 de dezembro, se eu não estou enganado, e ele dura 3 meses. Dia 21 de junho começa o inverno e ele dura 3 meses. No hemisfério norte é o oposto, né? O verão começa no meio do ano, o inverno no final do ano. Então, isso é uma sazonalidade do clima. E nós temos a sazonalidade dentro do próprio clima, períodos que são mais chuvosos, períodos que são mais de estiagem. Então, isso também é sazonalidade. Nas commodities agrícolas e softs, e aqui eu estou falando de soja, milho, trigo, algodão, café, o açúcar, por ser derivado da cana-de-açúcar, essas commodities que elas são cultivadas, que elas são plantadas, elas têm a sazonalidade pelo lado da oferta. Por quê? Porque eu vou plantar a soja lá nos Estados Unidos no mês de maio, então mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, é o período que ela desenvolve a planta para no finalzinho de setembro ela estar madura e eu começar a colheita. Como eu tenho esse período adequado, condições climáticas adequadas para eu fazer o plantio, e todas as commodities agrícolas e softs têm essa características, então eu tenho a sazonalidade pela lado da oferta. Eu não tenho a mesma oferta de café durante todo o ano. Eu começo a colheita do café aqui no Brasil no mês de maio, ganha bastante força no mês de junho, julho, agosto eu já termino. Então, em agosto é o período que eu tenho, em julho e agosto, é o período do ano que eu tenho a maior oferta de café do tipo arábica aqui no Brasil. A cana-de-açúcar, da mesma maneira, em março, em abril, começa a moagem de açúcar, de cana-de-açúcar para a produção do etanol do açúcar. Então, é o momento que começa a chegar o produto no mercado, porque sazonalmente é quando eu faço a colheita da planta da cana-de-açúcar para moagem. Então, isto é uma característica das commodities agrícolas e softs. Então, repetindo, soja, milho, trigo, algodão, cacau, café, açúcar, arroz, canola, girassol, todas essas commodities que são cultivadas, elas possuem essa característica. Do outro lado, dentro das hard commodities, que nós temos as metálicas e as energéticas, elas já possuem sazonalidade pelo lado da demanda. Porque eu não preciso plantar, eu não preciso fazer nada para ter a oferta do produto. Então, como ela é extraída ou explorada, eu consigo ter uma oferta estável durante todo o ano. Então, se eu fizer uma perfuração de um petróleo lá na bacia de Permian, no oeste do Texas, eu consigo extrair petróleo de maneira estável durante todo o ano.
Eu não tenho sazonalidade pela oferta, ela é estável. Mas eu tenho sazonalidade pelo lado da demanda, porque há períodos do ano que eu tenho um consumo maior daquela commodity ou um consumo menor. Então, o petróleo, por exemplo, como ele é a matéria-prima para a gasolina, para o diesel, para o combustível de aviação, eu tenho uma sazonalidade, por exemplo, da gasolina, que ele tem uma demanda mais alta no meio do ano, que é agora que foi ontem o feriado norte-americano, que é o verão, que é um período de férias, é quando os estudantes voltam visitar os pais, então eles se locomovem muito, a família tira férias. Então, há uma sazonalidade pelo lado da demanda que aumenta o consumo por gasolina. Então, é natural que neste momento eu tenha uma elevação nos preços da gasolina que, consequentemente, vai puxar também o petróleo alguns dias ou algumas semanas antes. Terminando o feriado norte-americano agora, a sazonalidade da gasolina já é cair. Então, eu chego num pico em julho e eu começo a ter uma queda desses preços. Do diesel já muda a dinâmica. O do diesel já tem uma sazonalidade de baixa agora e eu começo a ter uma sazonalidade de alta mais para o fim do ano. Por quê? Porque entra o inverno no hemisfério norte e grande parte do aquecimento lá é feito pelo diesel. Então, além do transporte de produtos, eu tenho também uma demanda maior para o combustível para aquecimento. Então, eu tenho uma demanda maior no final de ano para o diesel. Como o petróleo também é a matéria-prima do diesel, eu também vou ter uma sazonalidade de alta do petróleo no fim do ano. E essa sazonalidade no fim do ano, ela é maior, mais forte do que a sazonalidade agora no meio do ano. Então, o petróleo, nós temos uma sazonalidade de baixa no início do ano, ele sobe para uma alta no meio do ano, ele volta a cair em agosto ou setembro e ele volta a subir pela sazonalidade do diesel. Bacana, né? Nas commodities metálicas, eu também tenho essa sazonalidade, principalmente porque todo minério negociado nas bolsas de valores, Estados Unidos, Singapura, eles são direcionados para a China. E aqui vamos começar a compartilhar a tela, que esse ticker eu quero mostrar para vocês. Então eu vou abrir o TradingView aqui, para quem não conhece, ele vai estar na descrição do vídeo, como sempre, e vamos colocar o contrato FEF, que é o contrato do minério de ferro negociado lá na Bolsa de Singapura. Então, nós temos o ticker FEF e nós vemos aqui o gráfico. Olhando aqui para cima, nós vamos ver essa descrição aqui, ó, Iron Ore CFR China com 62% de ferro. O que é CFR? CFR é o Incoterm, que quer dizer Cost and Freight, custo e frete. Como ele é um Incoterm, ele foi criado pela International Chamber of Commerce em 1936 para facilitar o entendimento entre comprador e vendedor no que tange aonde o produto deve ser disponibilizado e aonde há transferência de responsabilidade. Então, o Incoterm custo e frete, ele diz que a minha obrigação como exportador é deixar o produto com o frete pago lá no destino, dentro do navio, mas lá no porto de destino. E aqui é CFR China. Então, todo minério de ferro que a Vale vende, que a Rio Tinto vende, que a Anglo América vende, negociado por bolsa, é o minério que está sendo vendido para a China, por isso CFR China. E o teor de pureza é de 62%. Tudo aquilo que diverge do contrato futuro é feito o acerto direto no mercado físico através do basis, do prêmio de exportação. Aí cada commodity vai ter a sua nomenclatura, né? O petróleo é o SP, os grãos são bases, o minério de ferro é premium. Então, cada commodity vai ter a sua nomenclatura. E o próprio minério de ferro, ele também possui sazonalidade. Por quê? Porque como todo minério é destinado para a China, então, no meio do ano, há a troca de estação. Nós estamos entrando na troca de estação lá da China. Está saindo a primavera e está chegando o verão. E o verão é um período que traz mais chuva. Então, na China, nesse período de finalzinho de julho, de agosto, ele é um período que as usinas, que as siderúrgicas, que as empresas reduzem a atividade industrial para fazer a manutenção nos altos fornos, fazer a manutenção nos pipelines.
E esse é um período que há uma redução no volume de negócios. Então, até o transporte transoceânico de minério de ferro, ele acaba tendo uma redução. Então, é normal nós termos uma variação de preços negativa nesse período do ano devido à sazonalidade. Aonde que nós conseguimos ver isso? Acompanhando o BDI, o Baltic Dry Index. Até se nós vermos aqui pelo TradingView, é só digitar aqui na busca BDI, é o primeiro que aparece aqui na Index, BDI, que é o Baltic Dry Index. Então, nós vemos aqui a movimentação, claro que aqui eu estou com alguns indicadores, vamos tirar esses indicadores e vamos colocar em linha, que fica mais fácil de ver. Esse é o BDI, o Baltic Dry Index. Ele é o indicador de frete, de transporte de cargas secas a granel. São 3 categorias de navios que estão aqui, sendo a principal delas o minério de ferro, que são os navios Capesize. Então, desse índice total aqui, 40% desse índice corresponde ao minério de ferro. Então, nós vimos que no ano passado ele atingiu uma máxima de preços em outubro, que foi justamente quando o ferro também, o minério de ferro, desculpa, também atingiu a sua máxima. Então, colocando em o preço da 3 escalas, você vê que foi num período similar. Quando o minério de ferro caiu, o BDI veio acompanhando. Então, quando nós puxamos o gráfico numa linha de horizonte de mais tempo, nós vamos ver que a cotação do minério de ferro e do BDI, eles têm uma correlação muito próxima. Até para quem gosta de analisar a Vale, se você analisar o BDI, você vai saber se a margem da empresa está subindo ou não, porque como ela tem que entregar o minério de ferro na China, o custo do frete para essa exportação é da Vale. Se o frete tem uma queda e o minério se sustenta, melhorou a margem da Vale. Dica de ouro aí para quem opera a Vale, para quem é investidor da Vale. E hoje, como nós vemos nesta tela, o mercado está fechado agora, o petróleo vai abrir em alguns minutinhos. Aqui, nós vimos que foi um banho de sangue em todas as commodities negociadas nas bolsas internacionais. Nós tivemos a soja caindo 70 pontos, caindo basicamente 5% só no dia de hoje. O milho caiu 5%, o trigo, nós vemos aqui, também caiu 4,5%. O milho aqui na nossa B3, uma queda um pouquinho menor, 0,2%. Farelo de soja, 2%. Óleo de soja, 7,5%. Café, 1,6%. O açúcar foi na carona também, caiu 1,5%. Então, será que isso é só a recessão ou pode ser a sazonalidade? O que acontece com as commodities agrícolas agora? Então, eu vou trazer para vocês esse mapa de sazonalidade, que é o período que eu tenho plantio dessas culturas. Então, vamos pegar aqui o milho. Estou aqui com o milho na tela. Eu sempre lembro que as cotações do milho, da soja e do trigo na Bolsa de Chicago, e o algodão também, eles vão ser referentes à sazonalidade e à realidade do mercado norte-americano. Então, nesse caso, nós temos que olhar justamente o período de plantio, desenvolvimento e colheita dos Estados Unidos, para nós sabermos quando que a sazonalidade entrará em cena. Então, olhando aqui, Estados Unidos, ele está aqui, eu começo o plantio em abril, termina no finalzinho de maio. Eu tenho desenvolvimento aqui, esse é um período crítico, que é a polinização, que é o período que nós estamos entrando agora. Por isso que nós falamos que há o weather market nos Estados Unidos, o mercado climático, então o período de polinização ele é crítico, assim como para a soja também, é o período de florada, nós vemos aqui. E eu começo a colheita em setembro. Então, pensando naquele tripé de oferta, demanda, quando que o preço tem uma reação negativa? Quando que o preço cai? Quando você tem uma oferta maior do que a demanda. Quando que você tem uma oferta chegando no mercado? Em setembro e outubro. Então, o vencimento mais próximo dessa entrada da safra é que vai ter uma maior influência de preços, uma maior retração de preços. Como nós já estamos na metade do ciclo, um pouquinho mais da metade do ciclo do milho, é natural que ele tenha uma pressão de baixa nesse momento, porque já chega produto no mercado. Isso é a sazonalidade do milho. O da soja é a mesma coisa. Está aqui, ó, Estados Unidos planta um pouquinho mais tarde do que o milho, ele tem o período de florada que vai até a primeira semana de setembro e começa-se a colheita no mês de setembro. Então a soja também
tem esta sazonalidade nos Estados Unidos na mesma janela do milho. Quem mais que vai ter essa janela? O algodão também. Então, cadê aqui, ó? Estados Unidos já colhe em setembro. Ele planta um pouquinho, uma janela um pouquinho mais alongada, mas ele faz essa colheita em setembro, outubro e novembro. Outros produtos que tem arroz, a mesma situação. Cadê aqui? Estados Unidos planta em abril e maio, colhe em agosto e setembro. Que nós temos assim, açúcar, daí a gente já tem que entrar na sazonalidade brasileira. Mas vamos dar uma olhadinha brasileira? Está aqui, ó, Brasil. Plantio e colheita, porque como ela é uma cultura que eu planto num ano para colher mais à frente, não é uma cultura de ciclo curto, como a soja ou milho, eu começo em maio a colheita, tá aqui, harvest, eu começo a colheita, então chega produto no mercado, como o Brasil é o país mais importante na oferta global do adoçante, eu tenho essa pressão de baixa. Então nós percebemos que a sazonalidade pode estar fazendo o seu efeito também, claro que potencializada pelos temores de recessão. Mas por tratarem-se de alimentos, o risco de recessão, ele tem uma influência diferente, por exemplo, na soja do que tem no algodão. No algodão, realmente, ele tem uma pressão muito maior, porque o algodão ele está ligado ao ciclo de vestuário, né, o segmento de vestuário, e vestuário não são produtos de primeira necessidade. Então, o camarada compra um óleo de cozinha para poder fazer a preparação dos seus alimentos e deixa para comprar uma camiseta numa oportunidade mais adequada. Então, é recessão? Também. Mas eu acredito que a sazonalidade também está fazendo um efeito. Nós vimos isso na soja, no milho do ano passado, quando ela atingiu máxima, o milho a $7 o bushel, a soja a 16,80 o bushel. Quando nós chegamos em setembro, essas cotações estavam a 5 e pouquinho o milho e estava a 11,90 a soja. Então, nas commodities agrícolas, nós temos certeza que é a sazonalidade que está fazendo efeito, potencializada por um movimento ou uma expectativa recessiva. O milho, apesar dele também ser alimento, ele está ligado à produção de etanol. E o etanol, ele vai estar ligado ao ciclo econômico também, porque se você tem uma recessão, você vai ter uma queda na demanda por combustíveis, porque reduz a circulação de pessoas. Então, o milho pode sofrer mais do que a soja neste caso. Por quê? 40% do milho nos Estados Unidos é destinado para o etanol. Um tanto vai para exportação, um tanto vai para a produção de ração e um percentual bem titiquinho vai para consumo humano. A soja, por outro lado, 78% vira farelo, e aí vai virar uma série de produtos de farelo, principalmente ração, e 18% acaba virando óleo. E desse óleo, esse 18% vira biocombustível, vira solvente para tinta, vira óleo comestível, vira uma série de produtos. Então, o milho tem uma dinâmica de influência da recessão maior do que a própria soja tem. E o petróleo, que hoje ele simplesmente despencou e o WTI nos Estados Unidos fechou abaixo de $100. Será que é a sazonalidade? Como eu mostrei para vocês, e como eu falei para vocês, na verdade, commodities energéticas, elas possuem sazonalidade pela demanda. E nós estamos numa demanda de maior consumo por gasolina. E a gasolina acaba fazendo preço no petróleo. Então, na conta do petróleo, nós podemos colocar, sim, que a sazonalidade está sendo superada pelo risco de recessão. Além disso, o petróleo está com um balanço muito apertado. Nós vamos ver aqui no inventário dos SPRs, os Strategic Petroleum Reserves, que houve mais uma queda na última semana e nós estamos com 497 milhões de barris nesse momento. É o mais baixo estoque estratégico dos Estados Unidos desde 1986. E o próximo relatório que vai ser divulgado essa semana, pelo acompanhamento que eu estou fazendo, nós vamos ter 492 ou menos milhões de barris no SPR norte-americano que eles vão ter usado mais um pouquinho. O estoque comercial também está baixo, 415 milhões de barris. Houve mais uma queda de 2 milhões de barris na última semana. Agora, essa semana, nós podemos ter um crescimento no estoque de petróleo.
Porque na semana passada ele caiu, de gasolina subiu. Então pode ser reduzido o consumo de gasolina e ter aumentado o estoque de petróleo. Lembrando que esses são estoques semanais, são dados semanais divulgados pela EIA. E o minério de ferro e o cobre, como uma das commodities mais importantes para nós avaliarmos o ciclo econômico, nós vamos perceber também que ele também tem uma sazonalidade ligado muito à China. Então, nós estamos entrando num período de maiores chuvas na China, e nós podemos ver por esse mapa aqui como começa uma acumulação de um excesso de chuvas no sul do país, e isso daqui ele perdura durante todo o mês de agosto. Por lá, ele começa na última semana a mudar essa sazonalidade, e em setembro a China pisa no acelerador, mete marcha e vamos para cima. Inclusive é a peak season da temporada de comércio exterior. Então é quando rotineiramente ou sazonalmente os fretes por containers estão nos maiores níveis durante o ano. Porque é a peak season do frete, porque a China vem de um período de redução da atividade industrial, ela começa a acelerar essa atividade industrial e começa a colocar produto no mercado. Então, em setembro, nós temos a peak season. Até lá, a partir de agora, nós vamos ter esses modelos de clima aqui, que é uma quantidade de chuvas chegando no país acima do normal. Então, isso diminui a atividade industrial. Então, quando nós olhamos aqui a tabela de preços, e nós vamos pegar... hoje os preços simplesmente derreteram em todas as commodities, commodities metálicas. Quando nós olhamos o alumínio, queda violenta, níquel, queda, zinco, queda, titânio, queda, isso daqui eu nem sei o que é, queda, tudo é queda, tudo é queda. Commodities metálicas, elas tendem a sofrer mais em cenários recessivos. Então, essa performance, nós estamos falando que essas quedas aqui são as piores quedas em 20, 30 anos para essas commodities, para se ter uma ideia. Então, realmente a recessão não é uma brincadeira e ela tem feito muito preço nas commodities lá na LME. Quando eu olho a CME, que é a proprietária da Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York e tudo mais, quando eu pego, por exemplo, o futuro do minério, e eu vou traçar aqui, vamos, me ajuda, meu filho. Vamos ver se ele me ajuda. Eu traço uma linha de sazonalidade, ele está abrindo a plataforma, aqui, Technical Charting, Seasonality Chart. Nós vamos ver que é um período realmente que as commodities metálicas, o cobre que eu estou mostrando, ele faz um movimento de baixa. Deixa eu tirar 2020, que ele acaba distorcendo esse movimento. Então nós vemos que ele sobe e aí ele tem um movimento de baixa. Esse é o movimento desse ano. Esse roxinho é o movimento. Então ele tem uma alta e ele acaba caindo. Vamos colocar 2019 para nós avaliarmos. Vamos rebater a zero. Aqui ele começa o movimento de baixa. É mais acentuado porque em outros anos teve um movimento mais forte, mas ele tem um movimento de baixa começando agora. Vamos dar uma olhadinha em 2018, movimento de baixa também. Então, esse é o cobre. Quando eu vou para o minério de ferro, e aí eu prefiro olhar a bolsa chinesa, porque é lá que está concentrado grande parte dos trades de minério de ferro. Você vê que eu tenho aqui todas as outras, mas eu vou pegar Dalian. Nós vamos, julho já foi, vamos pegar o agosto, charting, sazonalidade. Nós vamos ver que o movimento também é de baixa, e esse movimento ele retoma para alta no fim do ano. Então aqui não preciso nem tirar os outros anos, porque a China teve uma dinâmica diferente. Você vê que é baixa, baixa, baixa. Então é um movimento sazonal de baixa potencializado por uma questão de recessão, por temores de recessão, por margens ruins. Então, não podemos colocar na conta somente da recessão essa queda vertiginosa que nós vimos no preço das commodities hoje. Porque essa queda expressiva dessa maneira, ela foi hoje. Ela não foi sexta-feira, não foi quinta-feira, foi hoje. Claro que os preços entraram num viés de baixa agora nas últimas semanas, mas aí entra aquilo que eu mostrei para vocês agora, que é a sazonalidade. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu quero que você curta, compartilhe o vídeo, me passa um feedback, comenta o vídeo aqui. Se você entendeu o que é sazonalidade, e agora você sabe que também que não é só um cenário recessivo
que está influenciando no preço das commodities, mas há uma sazonalidade também empurrando os preços para baixo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, aguardo o seu feedback e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!